Boa tarde, tudo bem, alunos? Aqui é a professora Sara, de Ciências, tudo bem? A professora, então, né, está gravando essa videoaula para a gente, né, iniciar a nossa segunda semana de estudos. Vou começar, então, com alguns avisos, né, como é o início do ano, né, escola nova. Então, uns lembretes, né, de algumas informações que vocês já têm, mas para a gente relembrar. Então, como eu já falei, a nossa atividade é por semana, ou seja, né, semanal. Então, toda quarta-feira é a postagem. E aí a gente tem aulas no WhatsApp na quarta, na quinta e na sexta. Essas aulas no WhatsApp são para dúvidas. Então, se você já olhou a atividade, já conseguiu fazer sozinho, sem nenhuma dúvida a respeito do conteúdo, você pode, então, né, utilizar esses horários do grupo de WhatsApp para terminar de fazer atividade, para postar, né, no GR8. Postagem, como que é essa questão da postagem? O ideal é que você responda no seu caderno, pode olhar, por exemplo, na tela do computador ou na tela do celular, responde no seu caderno, escreve no seu caderno, né, de ciências, atividade 2 no caso, responde número 1, responde número 2, responde, e assim por diante. Apenas as respostas, não é necessário fazer cópia nem de texto, nem do enunciado, apenas as respostas. E aí, assim, você pede, né, um celular emprestado, fotografa e envia o arquivo lá no GR8 daquela tarefa, de preferência dentro da semana. Como assim? Como a postagem foi na quarta-feira, então você tem quarta, quinta, sexta-feira para fazer. Na segunda-feira, depois, né, vai ser toda segunda-feira, é postada a correção da atividade. Então, no máximo até domingo, tem que ter feito essa postagem no GR8. Então, eu peço que faça no máximo até domingo. De preferência, dentro da semana. Na quarta, que é o dia da postagem, já começa, vai terminando na quinta, na sexta termina, né? Faz já a postagem e já descansar no final de semana. Mas se tudo não deu, aconteceu algum contratempo, vocês têm até o domingo para fazer a postagem. Tudo bem? E, claro, alguns ainda têm a dificuldade de acesso do GR8, não tem problema, tá? Com o tempo vão se organizando, vão procurando a mim ou a coordenação para a gente ir resolvendo essas questões e seguir da melhor forma possível. Tudo bem? Então, hoje nós vamos continuar com o assunto da atmosfera. Nós, então, na semana passada, estudamos as camadas da atmosfera, né? Tivemos uma atividade, e agora a gente continua, então, com esse assunto. Primeiramente, então, a gente vai ter um exercício da atividade sobre esse assunto, e em seguida nós teremos, então, alguma novidade que, né, já explico aqui para vocês nos slides, tudo bem? Então, leiam com calma, todas as orientações estão lá na tarefa. Primeiro, leia com bastante calma, dá uma lida primeira, depois olha com calma, fazendo a atividade, que não tem nenhuma dúvida, não surgirá muitas dúvidas se você fizer essa leitura com calma, tudo bem? Então, vamos lá, seguir aqui, então, com os nossos slides. Então, nosso assunto, né, dessa semana, da segunda semana de estudos de ciências, é sobre a atmosfera terrestre. Então, a atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra. A camada, então, composta de vários gases, que envolve, né, que faz essa camada em volta de todo o planeta Terra. De que ela, como essa composta, como que é então a camada atmosférica, a camada terrestre, como é que a gente vai olhar? Ela é composta por gases que não se dissipam, o que é isso? Não vão, né, para o universo, não se separam, permanecem lá, vamos dizer, parados, continuam fazendo parte sempre da constituição da atmosfera terrestre. E como que isso acontece? Pela ação da gravidade. A gravidade é uma força que permite com que os gases fiquem parados. Eles não se dissipam, não saem da atmosfera. Os principais gases são o oxigênio, o nitrogênio e o gás carbono. Há outros gases em menor quantidade, mas basicamente os principais seriam esses. E servem, né? Esses gases atuam na manutenção da vida no planeta Terra.
Qual é a função da atmosfera? Qual que é as funções dela? Algumas das várias funções da atmosfera são proteger contra o impacto de meteoros e impedir que o calor emitido pelo Sol ao longo do dia retorne com rapidez ao espaço, evitando grandes amplitudes térmicas e auxiliando na manutenção da vida. Então, como assim? Se a gente não houvesse na Terra a camada, no caso a atmosfera, né, essa camada de gases, a temperatura durante o dia seria muito alta por conta dos raios solares que se incidem, né, com muita força, né, com muita intensidade sobre o planeta Terra, e à noite, com a ausência dos raios solares, seria muito, muito frio. Então, a atmosfera, ela faz esse papel de manter o que ele chama, no caso, né, uma diferença de temperatura. Claro que durante o dia é um pouco, né, sempre mais quente do que à noite, mas não é algo tão ruim, por exemplo, que impeça a vida, né, no planeta Terra. São funções também da atmosfera terrestre: filtrar a entrada na Terra dos raios ultravioleta. Então, na atividade 1, nós tivemos o vídeo, né, sobre a camada de ozônio. Então, nós vimos que a camada de ozônio, ela está inserida, né, dentro da atmosfera, é uma, né, das camadas dentro da camada da atmosfera. Proteger a Terra dos detritos de astros que se encontram no espaço. Então, pedacinhos, né, de astros que entram, né, que poderiam atingir o planeta Terra, evitando que cheguem até a superfície. E terceira função, permitir que ocorra o chamado efeito estufa, fenômeno responsável pela manutenção na vida da Terra, mantendo estáveis as temperaturas do planeta. Se não houvesse esse fenômeno, as amplitudes térmicas seriam grandes, impedindo o desenvolvimento dos seres vivos. Então, como, né, a professora falou no início aqui da função da atmosfera, essa camada de gases, ela faz com que os raios solares entrem e parte retornem para o universo, né, para o espaço. Então, isso mantém uma temperatura, né, média ao longo tanto do dia quanto da noite. Então, esse efeito estufa, a gente sabe, né, que também pode ser um problema, desde que a constituição da atmosfera seja modificada, como a gente sabe, pela mudança, né, da quantidade de gases pela poluição. Isso também a gente vai estudar mais para frente com mais cuidado, né, sobre o efeito estufa, mas é um efeito necessário. Inclusive, aqui esse desenho ajuda a gente a entender. Então, o efeito estufa, os raios solares entram na atmosfera. O ideal, né, que é a figura 1, é que os raios entrem e voltem parte para o universo, né, para o espaço. Com o efeito estufa, o que pode acontecer? Esses raios, né, ficando muito concentrados, esses raios vão ficar muito presos. Então, com isso, a temperatura do planeta Terra vai aumentando devido à mudança na atmosfera. Mas como a gente viu, o efeito estufa, ele é importante. O problema é quando ele vai ficando fora de controle, vai aumentando muito a temperatura do planeta. Caso contrário, isso é importante para a manutenção da vida aqui, para que a gente tenha, como a gente viu, temperaturas, né, que não variem tanto durante o dia e a noite. Aqui a gente já falou sobre isso, né, na atividade 1 da semana passada, as camadas da Terra. Então, são essas daí. Inclusive, né, a gente vai dar uma retomada, vamos ter mais um exercício sobre essa parte, tá? Então, a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Então, essas são as camadas, né, que a gente estuda, como é feita a divisão da atmosfera para que a gente estude e entenda melhor cada parte dessa. E aí, para finalizar, a gente vai falar sobre o ar rarefeito. Então, é importante, né? Às vezes a gente escuta isso nos jornais, e às vezes a gente não sabe muito bem o que significa. Então, para a gente entender o ar rarefeito, a gente precisa entender a relação que a quantidade de ar tem com a altitude. O que é a altitude? É a diferença, no caso, né, de nível da Terra, no caso do solo, em relação ao nível do mar. Então, a nível do mar, a gente diz que a altitude é igual a 0. Então, né, por exemplo, em cidades que ficam
próximas ao mar, né, bem pertinho do mar, a gente considera então a altitude zero. À medida que vai ficando mais alto, no caso, né, o continente, a extensão de terra, vai tendo uma maior altitude. Então, pelo desenho aí que vocês estão vendo, o que que acontece? A nível do mar, é como se eu tivesse uma quantidade maior, no caso, como o mar está lá embaixo, uma quantidade maior de gases, porque é mais extenso, então é mais partículas de gases, com isso faz com que tenha uma maior concentração desses gases, desse ar. Então, a concentração de ar diminui à medida que a altitude aumenta. Então, à medida que vai, no caso, ficando mais alto, então pensa que é o limite lá da troposfera. Então, se o morro, né, por exemplo, na tarefinha vai ter isso falando do Monte Everest. No Monte Everest, como ele é muito alto, tem uma altitude muito grande, está mais próxima do final da troposfera. Com isso, eu tenho uma quantidade de ar menor. A concentração de ar é menor. Com isso, então, eu vou ter menos ar. Por isso, essa expressão, ar rarefeito. E logo também a pressão. A pressão é a força, então, que segura. Lembra que eu expliquei que, devido à gravidade, os gases devem permanecer sempre próximos? Com a altitude, né, com o aumento, então, da altura, essa composição pode ir se modificando, por isso o ar em altas altitudes é um ar rarefeito, diferente de um ar na atmosfera, né, de um ar atmosférico próximo, por exemplo, a nível do mar. Aqui em Goiás, nós estamos no meio termo, nós nem estamos a nível do mar, uma altitude zero, nem estamos em altitudes muito altas, em volta de 900 metros, 1.000 metros, algumas cidades mais, outras menos. Então, finalizando aqui com os slides, só para a gente terminar, então, quanto mais se distancia da superfície da Terra, o ar se torna mais rarefeito. E aí a gente tem aí no desenho, as bolinhas representam os gases que formam o ar. Então, a gente vê lá na figura que quanto mais próximo do mar, mais bolinhas, mais ar, e quanto mais, né, vai subindo, menor número de partículas do ar acima desse nível, que é, né, quanto maior a altitude, menos partículas de ar. Então, vai ter um texto lá para vocês lerem, tá? Na atividade 2, e responderem algumas perguntas pensando sobre essas questões. Qualquer coisa, retoma o vídeo. E também, se ainda assim permanecer dúvida, estou nos grupos de WhatsApp, né, no grupo de WhatsApp da sala para responder. Tá? Obrigada pela participação e boa semana.